Boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição do dia 17 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha, como é habitual, todas as sextas-feiras e todos os sábados depois do almoço. Temos diversos temas para tratar e, digo eu, quem diria que tínhamos de falar de um cessar-fogo? Desta vez em Gaza. Será que teremos outro no futuro? Deixaremos para o final do programa. Para já falamos de Gaza. Há uma data para a primeira libertação de reféns israelitas. Acontecerá no domingo. 3 homens de nacionalidade portuguesa estão na primeira lista de reféns a serem libertados. José Faustino, começo por ti. Como é que se chegou a este acordo que, de certo modo, foi surpreendente surgir assim tão rapidamente ou de forma tão inesperada, ou não? Não, a mim não me surpreende nada, quer dizer, qualquer pessoa que se preocupe com estas coisas não há surpresa nenhuma. E não há surpresa porquê? Porque, em primeiro lugar, o principal aliado de Israel, que são os Estados Unidos, estão, como sabemos, numa transição política e sem criar aqui nenhum drama, nenhuma tragicomédia, nem coisa no outro mundo, António Blinken foi um homem que fez um esforço extraordinário no sentido de conseguir alguma pacificação na faixa de Gaza. E eu estou convencido, porque aquilo a análise que faço é que, embora a razão esteja do lado de Israel, perante a opinião pública, as imagens são muito dramáticas e é fácil virar a opinião pública ao contrário. E os americanos, embora apoiando sempre, sendo um aliado fiável de Israel, sempre quiseram um cessar-fogo, uma trégua na faixa de Gaza e, sobretudo, a troca de prisioneiros, muitos, milhares deles, por meia dúzia de reféns que o Hamas tinha. Isto por um lado. Portanto, e o secretário de Estado americano fez, eu não sei, mas dezenas de viagens ao Médio Oriente, ao Qatar, à Arábia Saudita, a todo lado. Ele foi a todo lado o que lhe foi possível. Depois, houve a convergência a nível de política interna americana com a eleição de Trump. E Trump disse que acabava em 24 horas. Bom, queria acabar com as guerras, isso é uma coisa legítima, uma vontade que toda a gente quer, é acabar com as guerras ou pelo menos congelá-las. E pôs um enviado especial para o Médio Oriente que também entrou e foi aceite dentro de um princípio que Biden aceitou de transição pacífica, também nas negociações. Claro que agora um quer tirar os louros, o outro quer tirar o louro. Eu penso que isso tem pouca importância, quer dizer, o enviado do Trump deve ter algum mérito, mas, sobretudo, está na administração Biden, com muitos ou poucos erros que cometeu, ou ao contrário, também se aplica, tem esse mérito e tem todos esse mérito de, pelo menos, ver se há ali um ponto de ordem naquela situação. Agora, vamos lá ver. Em relação ao Hamas, aliás, eles festejaram em todo o lado, todos os aliados do Irão contra Israel, festejaram em todo o lado o anúncio deste cessar-fogo. Não é paz, a guerra não acabou, é um cessar-fogo. E festejaram porquê? Porque, de facto, Israel, não perdendo a guerra, não se pode dizer que perdeu, também não a ganhou. E nem a pode ganhar. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque toda a gente, praticamente, que mexe, e quando digo isto será se calhar na ordem dos 80%, 90%, para ser assim muito benevolente, são do Hamas. Aliás, a versão que se diz aí, duas nações, Israel e Palestina, é treta, tenho aqui dito isto várias vezes, não há duas, há 3 nações. Porque o Hamas não se entende com a autoridade palestiniana. A autoridade palestiniana conseguiu governar e orientar, ter uma polícia, etc., na Cisjordânia. É possível haver um caminho de paz nesse sentido. Na faixa de Gaza, o Hamas conseguiu evitar, em outubro do ano passado, conseguiu evitar a assinatura e pôr na prática os acordos de Abrão com a Arábia Saudita. Lançou uma ação terrorista perante Israel, armou uma guerra que arrasou, não foi Israel só que arrasaram a faixa de Gaza continua com o seu número de efetivos e adeptos. Mais, confirmou-se, ele
tem pleno poder nas negociações e o Hamas cada vez está mais vivo, pelo menos politicamente. Claro que teve uma grande derrota militar. Quando a extrema-direita, a extrema-direita é que medo e não sei o quê, os mais radicais de Israel, vêm falar que Israel faz um mau negócio, eu não digo que eles tenham a totalidade da razão, mas têm alguma razão. Israel não pode, a estratégia que definiu a princípio de acabar com o Hamas, que nós aqui sempre dissemos que isso era impossível, e eu continuo a dizer isso, com certeza, isso é impossível, mas isso está longe de ser conseguido. Depois há outro erro, vendo nas fases seguintes do acordo de cessar-fogo, haver alguém, uma comissão mista, não se percebe bem, se com a autoridade palestiniana, que vai administrar a faixa de Gaza. Impensável. Impensável. Ou entra ali uma força internacional a governar e a policiar aquilo, ou tem que ser uma força mista, tem que haver ali uma transição. Portanto, quanto eu julgo saber, há um bom relacionamento entre as autoridades de Israel com a polícia, por exemplo, da Cisjordânia. Em termos operacionais, digamos assim. E aquilo há que ser estabilizado e há que ser reconstruído. É a terceira fase do plano, a reconstrução e aquelas coisas todas. Portanto, o que eu me parece, e como isto é um assunto muito complicado, muito delicado e que leva muito tempo, em resumo, o Israel não perdeu, mas o Irão e os seus proxies, como se costuma chamar, o Hezbollah foi o mais derrotado nisto tudo, também não perderam tudo. E, portanto, para mim, o que aqui se está a verificar é uma pausa que, espero eu, que se consiga recompor aquilo, dar um bocado mais estabilidade àquelas vidas, porque apesar de tudo temos vidas humanas, e que se resolva definitivamente o problema dos reféns de Israel que estão na posse do Hamas, que a maior parte deles já foram mortos. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Temos uma solução semelhante à que já aconteceu no passado, é isso? Até depois da análise que o José Faustino aqui fez. Boa tarde. Bom, olha, eu vou pôr a coisa em 3 pontos, digamos assim. Em primeiro lugar, no que respeita à administração Biden ou a futura administração Trump, eu acho que os dois lados trabalharam em conjunto, inevitavelmente. Tinha que ser assim, até porque o tempo é tão escasso até o dia 20 que já não teria sentido a administração Biden estar a fazer disto com uma total autonomia. Não teria sentido porque iria gerar, os efeitos não começarão depois. Portanto, é uma questão de bom senso político. Teria que haver tinham que trabalhar em conjunto, deve ter combinado isso em conjunto. Aliás, há quem diga que Biden e Trump, quando se encontraram depois há tempos, que enfim já terão falado no assunto e já terão começado a tratar do assunto. Portanto, esta questão deve ter sido começada a tratar já ainda no ano passado, finais do ano passado, em dezembro. Bom, portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que a questão ainda é muito cedo para se avaliar a questão do cessar-fogo. O cessar-fogo vai ser também, em grande medida, aquilo que for a evolução política em Israel, não é? Porque há também uma crise interna no Estado de Israel. Eu tenho seguido em alguns blogs e algumas podcasts o que se passa em Israel com os israelitas, e há uma coisa engraçada, é que, entretanto, por exemplo, Netanyahu teve que ser operado à próstata, uma operação de anestesia geral, que foi bastante longa. Ele está acusado em tribunal e já teve que responder a algumas questões. Tentou agora com a doença, até foi adiado uma audiência. A mulher dele está exilada em Miami já há vários meses porque não se atreve a voltar, porque tem medo do mandato de captura. Porque há também ali um problema que tem a ver muito com o governo, que é a personalidade de Netanyahu, que é que de facto ele tem um problema jurídico do ponto de vista da vida privada. E acontece que isso tem tido implicações políticas também. Bom, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, mas o cessar-fogo vai ser aquilo que também puder ser, digamos assim. Vai ser aquilo que efetivamente puder ser a vida, digamos assim, a política interna, até porque agora há alguns membros do governo da coligação que apoiam Netanyahu que dizem que saem do governo. Aliás, há um deles que o Ministro da Defesa saiu, tem boicotado muitas coisas do Netanyahu, deve dizer-se uma coisa espantosa, incrível, inacreditável, já agora conto este episódio que vale a pena contá-lo, é que, efetivamente, acontece uma coisa espantosa que é esta, é que o orçamento em Israel tem que ser aprovado por todos os deputados presentes e até os membros do governo, incluindo o Primeiro-Ministro, são deputados. E sucede que sempre que alguém está doente ou há assim motivos de força maior, acontece que a oposição, por uma questão de, digamos, de diferença política, a oposição tira um deputado, não vota
precisamente substituindo porque o deputado da maioria não pode comparecer. E até é uma questão de decência política, se assim se pode dizer. E desta vez houve um caso um bocado dramático. Desta vez isso não aconteceu. Porquê? Não aconteceu por uma razão. Foi tudo aprovado por 59-58, foi o resultado final. Como se sabe, é 120 o número de deputados, portanto foi 59-58, porque o próprio, até pessoas doentes, que estavam doentes, tiveram que votar, porque realmente há também uma grande insubordinação, e houve 2 deputados importantes e ministros da Netanyahu que votaram contra o próprio orçamento do próprio governo de que eles fazem parte. Portanto, há uma crise política interna em Israel que vai também ditar muito aquilo que vai ser o cessar-fogo. Por fim, depois o Hamas não acabou. Foi derrotado, claro, foi vencido militarmente, mas não acabou. E, portanto, o que é que vai acontecer? O problema vai continuar. Vai continuar. Aliás, como é de esperar, porque é um problema que dura há muito, muito, muito tempo. E como dura há muito tempo, há mais de 100 anos, não é agora que vai acabar. Quem siga a história, toda aquela história, vê que as questões são mais que muitas e, portanto, digamos, nós estamos durante um período que vai ser o durante e depois vamos ver o que é que vai acontecer. Nem sequer imagino o que é que possa acontecer. Começamos esta revista da semana com um tema absolutamente pertinente do momento da política que trouxemos. Agora regressamos a Portugal para falar da nova lei dos solos que foi apresentada. De acordo com o Governo, esta nova lei deverá baixar em 20% o preço das casas. Entende o Executivo que a lei publicada no final do ano passado vai permitir às autarquias libertarem terrenos rústicos para a construção de casas para a classe média a preços moderados e irá ter um efeito anti-especulativo relevante no mercado. Os críticos dizem o contrário, falam de especulação que pode acontecer devido a novos terrenos que ficam disponíveis para construção e também apontam riscos de desordenamento. José Faustino, esta é uma lei que vai servir para quê? Em princípio, não aumenta a especulação. Teoricamente, é uma questão de perceber minimamente, quando aumenta a oferta, o preço diminui. Portanto, isso aí, politicamente, é demagogia dizer o contrário. Na minha opinião, eu acho que o Ministro da Coesão tem toda a razão quando diz não, a lei vai baixar. Não. Eu não sei se são 20%, se não são 20%. Agora, vamos nos entender. O grande problema é a falta de habitação. E a falta de habitação deve-se, tirando a crise, vamos objetivamente a questões práticas. Antigamente as pessoas compravam, por exemplo, Évora, havia solos rústicos que eram urbanizados, pagavam uma taxa muito cara à Câmara, portanto a Câmara ganhava dinheiro, depois os bancos emprestavam dinheiro ao empreiteiro para fazer as casas, as pessoas iam lá ver as casas, o banco emprestava dinheiro às pessoas para comprar as casas aos empreiteiros a 100%, e as pessoas compravam sabendo quanto é que pagavam por mês, não queriam saber do valor da casa para nada. Isso acabou com a crise. Neste momento os bancos nem emprestam 100%. No dia em que os bancos começarem a emprestar 100% às pessoas, as casas começam a aparecer, os preços baixam e tudo se regulariza. Portanto, este foi o problema. A garantia dos 100% por exemplo, para os jovens não está a ser propriamente aproveitada devido à taxa de esforço, segundo as últimas notícias, dizer, são coisas, os bancos não opinião, aprovam esses créditos. E há bancos que não fazem. Isso é tudo coisas tamancadas. Porque isso são tudo coisas avulso, para isto ou para aquilo ou para aquilo outro. Eu não digo que não tenham mérito, nem estou aqui a desvalorizar as coisas que estão corretas. Não é isso, nem sequer vou comentar isso. Acho que tudo o que ajudar os jovens é bom, enfim, estão em princípio de vida e tudo isso. Mas criam sempre problemas de discriminação, às vezes que não são compreensíveis. E aqui é o caso, não é? Porque se um jovem precisa, o outro um pouco já com mais idade também pode vir a precisar, e esse não é o problema. O problema que aqui está é que, de facto, os solos são caríssimos, porque as taxas urbanas das câmaras são caríssimas, é tudo caríssimo. E como o banco e as casas são caras, portanto tem um valor que é o terreno, depois tem o valor da edificação e no fim tem um valor final muito alto. Ora bem, agora, a lei dos solos, que é a questão principal, que se vai dar cabo da paisagem. Assiste a alguma razão. Portanto, quando dizem, isto agora fica tudo desordenado, vai-se construir por todo o lado, isto é um argumento válido. Temos que o pôr em cima da mesa para analisar. O da especulação é um argumento completamente inválido e completamente à revelia do que é natural e daquilo que nos ensina a ciência económica. Agora, pode acontecer, pode-se aproveitar isso para, havendo abertura, não abrir tanto como isso, reter-se a coisa e especular-se. Pode acontecer, como também pode acontecer haver esta abertura e não haver desordenamento do território.
Vamos lá ver. O espírito da lei é urbanizar os terrenos rústicos, digamos, periféricos ou limítrofes das zonas já urbanas. Mas isso, eu não me atrevo, como tenho ouvido por aí, a passar um certificado de inaptidão e de incompetência às câmaras municipais, assim de um modo geral, de serem capazes de destrinçar o bom do mau. É evidente que há sítios onde é possível a expansão urbana e há sítios onde não é. A lei vem dizer que ela é possível, não é preciso alterar o plano diretor, ou o plano de urbanização, ou por outra. Deve-se depois ter que corrigir a posteriori, mas permite-se que haja a construção de casas. Também me parece que não tem eficácia querer obrigar as pessoas a construir casas nestas e naquelas condições. Não, é deixar o mercado funcionar. Porque se não houver vícios nisto, o mercado, com uma maior oferta, baixa necessariamente os preços. Agora, há um problema aqui que nunca ficará resolvido. O dos solos é muito bem. E eu sou daqueles que acredito no bom senso e acredito que a maioria das câmaras tem bom senso. Em segundo lugar, é preciso que se reveja a política de crédito para a habitação e a política de arrendamento, etc, etc, etc. Portanto, tudo isso tem que ser revisto. A lei do arrendamento, etc. Sem tudo isso ser revisto de base, não se consegue resolver o problema. Uma das partes tem um caminho positivo, falta as outras. Silvério Cunha, ficará pelo caminho ou não terá o efeito esperado esta lei dos solos ou não? Pois, eu reflito aqui esta parte última até que falou já Faustino, tem toda a razão. Claro que se não houver uma política a esse nível, no nível que esta medida não contempla, é evidente que as coisas nunca serão, digamos, conseguidas, não é? As coisas como são. Agora, o grande problema que me pareceu aqui foi este, é que, segundo o que eu ouço dizer nos jornais, na comunicação social, etc., é que, e o próprio governo reagiu dessa maneira em função disso, é que o grande problema é este. É que, no fundo, dá-se às autarquias uma capacidade e uma possibilidade que pode, por aí, simplesmente, perverter tudo, não só por causa do ordenamento, mas até haver níveis de corrupção. E nessa altura foi quando o Sr. Primeiro-Ministro, diga-se de passagem, disse que não ia passar um atestado de corrupção às autarquias, que são democraticamente eleitas. Pronto. Agora, isto é verdade. É verdade, de facto. Mas, professor, assim. Onde é que está a entidade que faz isto sem corrupção? Sim, mas a questão que se coloca é assim. Pode fazer sem corrupção. corrupção. Mas a questão é assim. Onde é que está mas se nós só desde Nosso Senhor. Se nós dissermos assim, que se não houver vícios, o mercado funcionará bem, Claro. Também há um pressuposto, é de que o mercado funciona bem. E acontece que a questão é esta. Mas acontece que eu acho que há. Há sempre. É natural, mas não sejam muitos. E portanto, a questão... professor, o mercado funciona bem quando as virtudes são superiores aos vícios. Mas acontece esta, mas eu duvido que funcione bem se 50% for virtude e 49% for vício. Portanto, isto é uma coisa que se vai ver com o tempo. Agora, com o tempo é que se vai ver, mas já uma data de coisas podem ficar estragadas, entretanto, porque esse é o problema que se põe. Por isso é que eu, não sei, é uma questão de crença aqui. O governo acha que isto vai dar às câmaras, mas também há verdade uma coisa, o governo diz uma coisa, o Primeiro-Ministro diz uma coisa que é verdade, que é pura verdade, diz assim, não é? As autarquias são eleitas democraticamente. Portanto, se nós elegemos os nossos autarcas e depois eles só não fizerem nada bem, quem em última instância os culpados somos nós. Portanto, nós elegemos sabendo isso. Portanto, temos que aprender. É uma questão de aprendizagem política e, portanto, a questão vai-se ver pelos frutos que conhecereis, não é? Da lei dos solos, passamos para as autárquicas. PSD e Chega já têm candidatos para Évora. O PSD volta a apostar em Henrique Sinsim, atual vereador na Câmara Municipal de Évora, e o Chega apresenta Ruben Miguens. Qual é o cenário que se está a desenhar para Évora, José Faustino? O cenário, eu não sei bem que cenário é que se está a desenhar, não é? O cenário, como eu digo, era um cenário bastante pessimista nas últimas eleições. A Câmara ficou toda fragmentada, mas tem tido o mérito, eu acho que eles têm o mérito, todos eles, já disse aqui várias vezes, e é um dos meus motivos de orgulho da cidade de Évora e da Câmara, de se terem entendido e terem governado a Câmara com quantas? Quatro forças políticas, não é? 4 forças políticas. Agora, não sei, não é? Portanto, já sabemos que o Partido Socialista vai apresentar o professor Carlos Zorrinho, aqui o Dr. Henrique Sinsim, aqui o Ruben Miguens, não sei se ele
não estou a tratar por título, não sei se ele tem algum grau académico, nem sei quem é, pelo menos não me estou a ver bem quem é. O Chega, eu penso nas autarquias, nas eleições autárquicas, ele vai manter a tendência de pelo menos estabilizar a votação. E não sei se ele não conseguirá eleger alguém em Évora. A minha previsão, o que é que vai acontecer no meio disto tudo, é que não vai ficar podendo haver ali uma mudança, por exemplo, da presidência da Câmara, podendo haver, não sei se há, mas vai ficar tudo muito fragmentado outra vez. E agora ainda pior, porque agora é a CDU, pior na fragmentação, nada contra. É a CDU, é o PS, é o PSD, é o Movimento Independente e é o Chega. Se calhar vamos ter um fenómeno, agora vamos ter 5 forças políticas, será que conseguem governar a Câmara? Para 7 vereadores. Se calhar conseguem. Portanto, eu não sei. Vamos lá ver. Eu ouço dizer, estão todos em convergência, têm governado a Câmara. Portanto, ninguém tem reprovado as coisas. Reprovam umas, aprovam outras, mas está tudo descontente. A cidade está suja, a cidade precisa disto, a cidade precisa daquilo, precisa daquilo outro, as obras andam devagar, há poucas obras, há isto, há aquilo, há aquilo outro, não sei o quê. Ouço isso tudo. Tudo poderá ser válido, tudo poderá ser pertinente, tudo muito bem. Mas o que é certo é que as coisas têm andado. Agora, a minha previsão e o que é que vai acontecer, pergunto ao Matias, melhor do que o que estamos, não. É como o Tiririca. Pior não fica. Mas não é previsível que fique melhor, não. Eu não vejo. Olhando para os resultados eleitorais e como se costuma distribuir o eleitorado e para as forças em presença, para as pessoas em presença, eu não vejo, pior não ficará. Mas melhor também não. Mas se ficar como está, ou mal ou menos. Silveira Cunha, que cenário se desenha a nível autárquico? Do que eu até agora vi, penso que o Partido Socialista aparece, enfim, como uma pessoa... É o favorito. Com uma personalidade reconhecida a nível nacional, que é conhecido, de facto, o professor Carlos Jorrinho, não é só uma pessoa reconhecida na região, e também a nível nacional. O PSD volta a apostar numa pessoa que é conhecida no plano local, claro, e portanto tem aceito o seu papel. Penso que o Movimento Independente vai apresentar o mesmo candidato, provavelmente, digamos, como cabeça de lista, tem experiência já. É caso para dizer que colocou uma lança em África porque conseguiu um vereador e foi o Movimento Independente que conseguiu, portanto, ter votos suficientes para isso. E agora, portanto, aparece o Chega, que eu também não sei quem é o candidato, não conheço o candidato de nome, nome nem de pessoa, não conheço, portanto não sei quem é, portanto não sei quais são as suas apetências, digamos, e as suas propostas. Agora, claro, o problema Matias, não nos consegues aqui dar luz sobre este candidato Ruben Miguel? A informação que é que eu e o professor Silveira Cunha, por isso estamos às escuras, agora, não é? Sim, mas não há muito mais informação pública, digamos assim, sobre... Agora, a mim parece... Sobre o trabalho político ou a ação política que tenha. Agora, a mim o que me parece é o seguinte, e era aqui que eu queria chegar, é que, na verdade, há um risco que, a meu ver, será errado em eleições autárquicas. Essas autárquicas são sempre diferentes das outras, das legislativas e das presidenciais, por uma razão, porque as eleições autárquicas têm muito a ver com as pessoas concretas. Não? Há muita gente que vota num candidato, não é até de um partido diferente daquele em que vota nas legislativas. Isso, nós sabemos disso perfeitamente e sabemos que isso tem acontecido frequentemente. Mas, até nas autárquicas, é muito frequente haver diferenças entre quando se vota no boletim dos vereadores para a Câmara e quando se vota para a Assembleia Municipal para as juntas de freguesia. Há diferenças de partidos. Há pessoas que, portanto, dividem até os seus votos, digamos assim, nas autárquicas. Portanto, há uma dimensão muito local também. Agora, onde é que está o problema que aqui se põe? É que nós vivemos um tempo tão acelerado em que já se está a discutir as presenciais. E depois das presenciais já se pensa nas questões legislativas, porque há o peso também da instabilidade que este governo pode não se aguentar, pode estar a prazo, e portanto ninguém pensa, digamos, com toda a calma que as autárquicas são autárquicas, que as presenciais são presenciais e as legislativas são legislativas. Há demasiada ansiedade?
E eu acho que há demasiada ansiedade e, portanto, por exemplo, o Chega claramente apresenta-se, se um candidato não é conhecido na região ou se é muito pouco conhecido, claro que está a apostar em Reside em Évora há vários anos, sim, é formado claro. em Engenharia Geotécnica, Pronto, não é natural da região, mas muito vive bem, aqui há muitos anos, acontece é a informação que existe. Muito bem, agora seja como for, eu penso que está a apostar é na personalidade do líder. Portanto, do líder, acontece que isto vai, digamos, vai levantar sim os partidos, é para as questões das presidenciais, as quais estão todos a pensar. Portanto, eu acho que há aqui uma interferência, digamos assim, de perspectivas e gostos, não é? E, portanto, o problema que se coloca é uma de duas, ou realmente, e claro, e vão todos querer ler os resultados autárquicas, à luz de que os favorece mais para as outras eleições seguintes. Bom, esse é o problema que nós temos. Em suma, eu acho que realmente há o perigo de uma maior fragmentação, há o perigo, efetivamente, de, a não ser que o eleitorado tenha uma leitura tão pouco autárquica das eleições autárquicas que vai votar como se fossem legislativas ou até como se fossem presidenciais, eventualmente. E nessa altura é evidente que simplificar-se-ia mais o quadro, embora se empobrecesse mais por uma razão, porque nas autárquicas o que conta são os projetos que os partidos têm para a região, digamos a região, para a autarquia em causa. E isso, a meu ver, andamos num ciclo político que desvirtua muito através de percepções, de noções, de projeções, desvirtua muito os fundamentos e as finalidades das eleições. Já começámos a falar de presidenciais, então o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, descartou a possibilidade de se candidatar à presidência da República, afirmando que é algo que não está no horizonte. Aqui à TNFM esta semana, Capolas Santos disse não reconhecer competência a António José Seguro para ser Presidente da República, o que parece refletir também, de acordo com notícias que saíram, a posição de diversos históricos socialistas. Apoiantes do Almirante criaram uma associação para defender a candidatura do militar, mas Gouveia Melo já se afastou desse movimento. José Faustino, será que é assim tão claro quem serão os candidatos? O PS ficou órfão de um candidato à esquerda? Não, o PS está órfão há muito tempo. O PS e o PSD. Atenção. Vamos lá ver. Há aqui um problema que é este. Lá está, quer-se perverter tudo. Olha, na linha do professor Silvério Cunha, andamos sempre antes de tempo ou depois de tempo, nunca andamos no tempo certo. E, vamos lá ver, como eles agora gostam muito de dizer, e usando o termo tempo, agora o próximo que vem é o tempo das autárquicas, já falámos, e depois é o tempo das presidenciais. Ora bem, no tempo das presidenciais, são os cidadãos com mais de 35 anos que, nos termos da Constituição, se podem candidatar a presidentes da República. E depois os partidos apoiam ou não apoiam. Como isto está tudo subvertido, e, na minha opinião, um dos grandes problemas do regime são os partidos. Eu acho que é uma coisa para discutir, não é? Não há certezas absolutas sobre isto, mas eu acho que devia ser discutido o papel dos partidos e tudo isso. Porque os nossos partidos, não tendo, por exemplo, o mesmo papel que têm nos Estados Unidos, e Ferro Rodrigues vem dizer, é isto o melhor dentro do Partido Socialista, se calhar é fazer primárias. Eu arrepiei-me todo quando ouvi aquilo, mas agora começo a pensar, aliás, disse isso aqui, começo a pensar duas vezes e digo assim, bom, para o Partido Socialista é a melhor solução, até que ele já vai para ali numa quantidade de candidatos. Porquê? Porque o Partido Socialista, por um lado, perdeu o seu candidato natural, que seria António Costa, que era aquele que era inquestionável, tinha possibilidades de ganhar e tudo mais. Do mesmo modo, o Partido Socialista perdeu o seu candidato natural, possível de ganhar, tudo mais, que é Pedro Passos Coelho. O PSD, peço desculpa. Portanto, nem um nem o outro são candidatos, isso está fora de questão. Está fora de questão. Bom, havia aqui duas alternativas para substituir estes, que não é nenhum daqueles que se apresenta. Um não se sabe. E a outra senhora diz que não. No PSD, Leonor Beleza, e no PS, António Vitorino. São aqueles que me parece a mim, numa análise desprendida de tudo isto, que têm a hipótese de fazer alguma frente ao Almirante Gouveia Melo, ou qualquer outro candidato de envergadura, digamos assim. Porque no PST, Marcos Mendes não está em condições de ser esse candidato. Pessoal de melhor opinião, não sei, o professor Silvério Cunha, que é professor de Ciência Política, talvez tenha uma abordagem analítica diferente. Eu não tenho nada contra o senhor, nada me move contra ele, com certeza, mas
Não vejo. Aliás, o próprio Montenegro e o próprio PSD, no seu coletivo, no Congresso, etc., andam um bocado acanhado. Mas, há ali um problema, não é? Porque o que eles percebem, o que eles sentem, sentimos todos nós. Isto é fácil de perceber. Do lado do Partido Socialista, a confusão ainda é maior. Porque há a Ana Gomes, há o António José Seguro, há o Augusto Santos Silva, há o Centeno. Este já se desmarcou. Claro que sim. Porque ou jogava, vamos dizer assim, em termos semelhantes ao que o Almirante fez, ou se demarcas imediatamente. E ele fez muito bem se demarcar. Porque, como governador do Banco de Portugal e tudo mais, não sei se é reconduzido, se não é, nem interessa muito para o caso. E depois há outros que não têm possibilidade de absolutamente nenhuma. Em relação ao Almirante Gouveia e Melo, eu acho que Portugal é um país que, apesar de tudo, por isso é que a gente anda cá uma data de anos, há séculos, porque vamos sempre tendo sorte, vamos nos safando, há aqui, está aquilo. Perante estas ausências todas de grandes figuras, enfim, Dom Sebastiões e por aí adiante, e o Almirante não é Dom Sebastião, é Almirante da Marinha. O Dom Sebastião era rei de Portugal e armou-se em general. Apareceu, não se percebe bem que circunstância, talvez inventado pelos homens das sondagens, e ele, coitado, ficou ali, isto digo eu, não conheço o Almirante de parte nenhuma, nunca falei com ele, nem o ouvi pessoalmente, deve ter ficado ali entre as 10 e as 11 e deve estar muito pressionado por toda a gente e ainda não se pronunciou. Agora, é contra a natura, a maçonaria apoia, aliás, tudo tem sido feito enquanto os políticos, os eventuais opositores, legitimamente, já não se percebe o papel da comunicação social, que é uma vergonha, mas uma vergonha completa. Eu, como jornalista, sinto-me envergonhado, para não dizer enojado, em certas alturas. Porque as coisas não são tratadas com objetividade, nem são tratadas como devem ser tratadas. E de maneira que um indivíduo, como por exemplo o caso do Almirante, deve estar num problema e num dilema tremendo se há de avançar ou não há de avançar. E depois com estas peripécias, associações e coisas, isto é tudo fora do tempo. De qualquer modo, tudo indica que será bom para Portugal que ele avance. Há falta de presenças de maior peso. Agora, não há dúvida absolutamente nenhuma que ele avançando ou não avançando, e havendo a possibilidade dele avançar enquanto ele não se definir, põe aqui um problema tremendo a muita gente, sobretudo ao PS e ao PSD. Porque são os partidos maioritários. Porque eles têm que saber quem vão apoiar, não é? E, portanto, estão aqui com um problema tremendo. E daqui, só para terminar, acho curioso, eu já aqui aflorei, mas vou agora forçar melhor. Começa a fazer sentido, ao contrário do que eu penso, e a lógica, mas faz algum sentido a proposta de Ferro Rodrigues. Pelo menos para o PS. E se calhar para o PSD também. Fazerem primárias, a ver se entendem, não é? Que é para ver se percebe. Por exemplo, a doutora Lina Beleza já disse que não é. Não era candidata. E eu percebo perfeitamente e estou convencido que muito dificilmente será. O doutor António Vitorino é um problema diferente. O doutor António Vitorino é uma pessoa que costuma não ir a nada. Ele dizia que não há festa nem dança, que não vai a Maria Constança. O problema é que ele era a Maria Constança e ele nem ia a festa nem festança nenhuma. E ele só é candidato se não houver mais candidato nenhum. Ou se ele se disponibilizar para ser candidato numas primárias, o que eu duvido, e ganhar. Portanto, o Dr. António Vitorino só é candidato com a certeza absoluta que não há mais gente a fazer sombra, pelo menos no apoio do Partido Socialista, e que tenha muitas possibilidades de ser eleito. Portanto, resumindo, dificilmente o Dr. António Vitorino será candidato a Presidente da República. Silvério Cunha, estas declarações de Mário Centeno, a sair claramente da corrida e tudo o que está em torno destes candidatos ou protocandidatos às presidenciais.
Pois, as eleições presidenciais num país, nas repúblicas, as eleições presidenciais têm sempre apresentam sempre um paradoxo curioso, sejam elas repúblicas parlamentares puras ou semipresencialistas. Quando são presencialistas a questão é diferente, claro, mas raras são também aquelas que são totalmente presencialistas. Mas acontece que, mesmo assim, há sempre a questão é esta. No fundo, o chefe de Estado, como chefe de Estado que é, se for eleito num regime, digamos, enfim, pluripartidário, é sempre oriundo de uma família política qualquer. E manda a tradição e a decência e o bom senso que, se de facto um chefe de Estado ganha as eleições, se um candidato ganha as eleições e é chefe de Estado, ele encarna, digamos assim, o Estado português, neste caso. Por conseguinte, não pode ser, tem que ser o tal presidente de todos os portugueses, como toda a gente diz. Para isso, ele tem que se desfiliar até do partido, que é o que todos têm feito. Desfiliam-se do partido a que pertencem, para poderem, digamos, dizer que não são de partido nenhum, que agora representam todos. Portanto, tem aquele sentido do equilíbrio, o sentido, digamos, da equidade, o sentido, portanto, que vai para além dos partidos que ganhem eleições ou que sejam um governo num dado momento. É assim que aconteceu em Portugal, enquanto coincidiu isso com, digamos assim, enfim, temos o exemplo do general Yanes, claro, que foi um caso especial, porque foi uma transição política, de modelo, digamos assim, de estabilização, mas depois disso nós temos esses exemplos, geralmente em casos de líderes políticos partidários que, no entanto, tiveram uma experiência, digamos assim, acentuada num determinado campo e depois, de repente, ganharam uma abrangência muito grande, ou pela sua personalidade, ou pelos seus êxitos políticos, ou pela sua persistência na vida política, etc. É o caso, sei lá, de um Cavaco Silva, é o caso de um Mário Soares, por exemplo. Bom, é o caso de um Sampaio, porque é da Câmara de Lisboa, portanto, também. Bom, o que acontece é que, neste momento, nós não temos ninguém assim. O problema é esse. Não temos ninguém assim. Nem de perto, nem de longe. Os partidos, quer o PSD, quer o Partido Socialista, como partidos maioritários, não têm um líder que efetivamente, bem, seria António Costa num certo sentido. No caso do PS seria, num certo sentido sim, porque foi um governante durante muito tempo, foi membro do governo muito tempo, tem uma pessoa a quem se reconhece experiência, tem um savoir-faire muito grande e, portanto, tem aquela capacidade muito grande de negociar. Aliás, já se vê isso no Conselho Europeu, ele dá-se muito bem com a Ursula von der Leyen, já tem muitas pontes construídas, tem um discurso muito semelhante. E com o Orbán também se dá bem. E com o Orbán também, e portanto, gostemos ou não gostemos, eu estou a dizer, são pessoas que têm, essas pessoas têm uma capacidade, digamos assim, política mesmo pura, de entendimentos e que, como sabe, a política é uma coisa que é preciso dizer e hoje em dia é mais importante que nunca porque vivemos uma época de polarização. A política sempre foi compromissos. Nunca foi ou branco ou preto. Nunca foi. É que, por uma razão muito simples, é que precisamente no corpo político há gente tão diferente quando se carrega de um lado, claro que sai do outro. Até porque a gênese da política é cinzenta. Claro, é evidente. Portanto, acontece que sempre aconteceu, os compromissos sempre aconteceram na política e até, inclusivamente, são produto daqueles também que, querendo branco ou preto, acabam por fazer com que as soluções depois tenham que ser uma mistura de qualquer coisa. Cinzento. Bom, ou cinzento ou arco-íris. Bom, agora acontece o seguinte. Acontece que, de facto, o que sucedeu aqui é curioso. É que apareceu o Alberto Gouveia Melo, é uma daquelas personalidades que saiu por causa de uma pandemia, senão não saberíamos dele, digamos, da forma como hoje sabemos. Claro, ninguém fala, a história não se faz com SUS, portanto não sabemos o que é que teria acontecido se não tivesse sido a pandemia. Mas saiu de lá, mas saiu muito bem e numa pandemia que afetou o quê? Porque é que a pandemia, muita gente diz assim, a pandemia não é nada, pensando bem, a pandemia não foi nada, ele só se limitou a gerir a coisa. Para quê? Não, as pessoas estão enganadas por uma razão, porque aqui é o lado simbólico da coisa. A pandemia afetou a sociedade toda e meteu muito medo às pessoas. E acontece que num dado momento, e eu penso que António Costa lucrou também com isso, por chefe de governo. Ele é que lá foi buscar. Claro, foi lá buscá-lo, e não é só isso, lucrou com isso nesse sentido. É que num dado momento, quem está à frente de qualquer coisa que combate objetivamente o assunto, surge como sendo aquele que tem o chapéu de chuva abrangente. E acontece que, eu penso que até António Costa... Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. E acontece que António Costa lucrou com isso, mas quando foi buscar o Almirante corporizou essa ideia. Agora, claro que... E junta-se a isso uma coisa, que é de facto um militar com grande folha de serviços, é um militar que toda a gente diz que no seu ramo é um grande especialista, portanto é uma pessoa competente na sua matéria. Claro que um grande almirante pode ser um péssimo presidente, mas acontece que junta-se tudo isto e simbolicamente ele aparece como sendo aquela pessoa que realmente reúne entre todos as qualidades mais importantes para ser chefe de Estado. Chefe de Estado é diferente de ser Primeiro-Ministro, é diferente de ser Presidente da República, é diferente disso tudo. Ora bom,
E por isso parece-me claramente que o Almirante tem um problema que agora é este. Começam logo a dizer uns a tentar destruí-lo, a tentar construí-lo, começam a dizer que este apoia, aquele apoia. Bem, eu já ouvi dizer que a Opus Dei o apoia, que a maçonaria o apoia. Para a destruição do mas, propriamente quer dizer, acaba por ser uma coisa um bocado ridícula também. O Opus Dei, a maçonaria, quer dizer, isso não tem sentido nenhum por uma razão, porque hoje em dia até eu penso, com toda a franqueza, que não é uma coisa já muito significativa. Agora, é evidente que Gouveia Melo tem o problema, é dele, que é este, e para acabar, é que ele faz esses movimentos para ganhar espaço próprio, porque ele sabe que como pessoa, o capital dele é a pessoa dele. E como é a pessoa dele, ele vai querer salvaguardar isso o mais possível para quando for o momento ele dizer assim, eu apareço desta maneira. E eu tenho insistido aqui e sinceramente é isso que eu penso. Os outros candidatos comparados com ele, de facto, não são candidatos que tenham particularidades. Marcos Mendes, António José Seguro, estão muito, para mim, são muito diluídos. O líder do Chega, o António Ventura, que também já disse que era candidato a presidente, é líder de um partido, tem as vantagens e os inconvenientes disso, é uma pessoa muito marcada, é o homem do dia-a-dia. Mutantes é o mesmo que os do Bloco de Esquerda ou do PC. Naturalmente, portanto, acontece que tem essa marca e, portanto, o que é que sucede? Gouveia Melo acaba por aparecer como sendo a pessoa que tem ali uma espécie de nuvem de palavras, permitam agora aqui usar esta expressão, não é? Nuvem de palavras. É uma nuvem de palavras, todas elas de caráter positivo, que aparece no horizonte político. Agora, ele interessa-lhe, obviamente, agora só há aqui dois problemas para acabar. Um é este, interessa-lhe ganhar o espaço próprio. E para isso ele tem que expor num dado momento o que ele pensa do país e o que ele pensa para o país. E ele tem que ter tempo para isso e talvez também por feitio, não sei, ele talvez queira fazer isso de uma forma mais solitária. Ele quer pensar, eu tenho a sensação de que ele quer mostrar muito que pensa pela cabeça dele. Sim. E ao querer fazer isso, naturalmente, ele está a querer dizer assim, deixem-me agora pensar de mim para mim e lá para março, abril, é o que eu acho que vai acontecer, ele vai aparecer com um pensamento qualquer. Para terminar, só para chamar a atenção para uma coisa, porque é que eu digo isto? Por uma razão, porque na última entrevista que ele deu num canal em que é uma longa entrevista, ele chamou a atenção para isso assim. Um podcast. Ele disse assim, tem que me deixar, para já, deixar de ser chefe de Estado-Maior da Armada, por um lado. E em segundo lugar, eu depois disso vou pensar como pessoa e cidadão que sou o que penso de Portugal. E eu acho que só nessa altura é que nós saberemos o que é que ele pensa, o que é que ele propõe para Portugal. É um bocado isto. Agora, é indiscutível que, frente aos candidatos anunciados, ele, claro que tem, a meu ver, essa grande vantagem simbólica que um candidato de chefe de Estado tem que ter. E, Matias, só acabar de dizer com isto. Repare, há uma coisa muito interessante que eu queria dizer, porque acho que é interessante. Então a gente se lembra do caso da ponte entre os rios, não é? E era presidente do Dr. Jorge Sampaio e primeiro-ministro António Guterres. E António Guterres, quando chegou lá, só ouviu insultos. E António Guterres, quando a gente dizia, mas caramba, insultos porque é o primeiro-ministro, ele não tem nada a ver com o assunto. Ele disse assim, temos de aguentar, porque somos os responsáveis políticos por isso. Quando foi lá Jorge Sampaio ia andar. E acontece que num dado momento as pessoas, ninguém o insultou. E num dado momento houve uma pessoa idosa, um senhor idoso, que disse assim, Senhor Presidente, não nos abandone. Isto aí nas televisões em direto. Não nos abandone. E Jorge Sampaio, que ia andar com a comitiva, parou, olhou para a pessoa, quis saber quem era um senhor bastante idoso, aposentado possivelmente, e foi ter com ele e deu-lhe um grande abraço. Ora bom, estas coisas, que é que o Marcelo também cultivou, como a gente percebeu, não é? Em Pedrógão e em outros sítios, estas coisas é que contam e dão a imagem de um chefe de Estado, que eu não vejo nos outros candidatos. Pronto, é assim, pode aparecer ainda alguém, mas não vejo, pronto, já não vejo. Temos ainda dois temas para tratar nesta revista da semana. Falamos sobre simplificação fiscal, uma medida apresentada pelo Governo, ou melhor, 30 medidas que têm como principal objetivo servir melhor os contribuintes e empresas, reduzindo os custos de contexto. Os contribuintes vão ter opções de tributação, declaração de IRS e IU diferentes. O imposto de circulação passa a ser pago em fevereiro ou em 2 mensalidades, entre outras medidas. José Faustino, o Governo está a dar ou a cumprir aquilo que falou sobre a necessidade de tornar a máquina fiscal ou tornar o país mais interessante fiscalmente. É uma medida nesse domínio? Vamos lá ver. Tudo o que se faça, todos os esforços que se façam para simplificar o que é complicado são meritórias. Que diabo, também é má vontade de dizermos que não tem mérito. Agora, as medidas foram apresentadas, eu confesso que ultimamente, quando vejo estas coisas todas, farto-me de rir, porque acho graça, quer dizer, como se o IU que paga prestações, ou pago daqui ou pago dali, resolvesse alguma coisa, não é dos impostos mais complicados, não estou a falar da justeza dele.
Mas não ouço falar, por exemplo, daquela complicação, daquele bicho de 7 cabeças que eu ainda não consegui perceber, nem quero perceber, que é o IRS. É uma complicação. Aliás, os contabilistas, toda a gente, ainda ontem eu ouvi falar um indivíduo que dizia: bom, a gente pensa que a simulação, as finanças têm um simulador, mas depois há 160 variáveis que já pode não ser assim. Quer dizer, é um bicho de 7 cabeças. E lembro-me que há uns anos, do doutor, do professor Medina Carreira, que quis, quando foi ministro, fazer a simplificação fiscal. Aquilo já era complicado. Ora bem, e simplificou-se. Houve ali uma altura em que simplificou, já não me lembro bem que governo, simplificou-se. Mas agora complicou-se outra vez, já está mais complicado do que estava anteriormente. Porque nós temos tendência para complicar. Porque neste país complica-se tudo. Os portugueses são complicados. A governação portuguesa é complicada. Agora, há bocado defendemos as câmaras, agora vou atacar. As câmaras são complicadas, as juntas de freguesia são complicadas. Nós somos complicados. Uma coisa que é simples, a gente imediatamente a complica. Havia uma andota que dizia que era do não sei de quem, mas aqui é assim. Há duas opiniões diferentes. Chegam dois portugueses para resolver o problema e ao fim de 5 minutos há 3 opiniões diferentes. Somos assim. Falando mais ao sério, eu não creio que estas medidas que foram anunciadas não melhoram nada. Pois bem, dou de barato que sim. Mas no essencial não é? Começamos pelo portal das finanças. É uma complicação. Peço o rapa, tira e põe, como eu tenho sempre dito. Mete, tira, põe. Aquilo não tem sentido nenhum, não faz absolutamente sentido nenhum. Aquilo não é amigável do contribuinte, nada. Depois, toda aquela dificuldade dos impostos, das contribuições, tudo. Por exemplo, é possível pagar impostos a prestações porque as pessoas não têm dinheiro? É. Mas não é como as pessoas querem. É como o computador quer, como foi programado, como o algoritmo diz que é. As coisas tão simples podiam ser feitas e que não são. Porquê? Porque o monstro é de tal maneira complicado e grandioso que não é possível. Porque eu penso que estou a ver o problema, analisando as coisas, o monstro é de tal maneira difícil de mexer por uma razão simples. Como monstro que é, se nós, como o bicho de 7 cabeças, não é? Se a gente corta uma cabeça, ela faz falta, não é? As outras depois ficam desorientadas. E ali, se a gente corta ali uma pequena coisa, desorienta tudo o resto. Ou seja, só é possível ter algum impacto na questão, no panorama fiscal, não com uma agenda, mas com uma profunda reforma fiscal. Silvério Cunha, serão medidas que não terão propriamente um grande impacto? Olha, eu não tenho opinião sobre isso, tecnicamente eu sou ignorante da matéria, mas acontece que lhe vou dizer uma coisa: se há de facto 30 medidas para simplificar numa agenda para simplificação fiscal, é porque efetivamente há uma data de complicação, há pelo menos 30 complicações fiscais. Não, há 300. Vamos, eu diria, ou 3.000. Para 30 tem que haver 30. Agora, a questão é esta. Pois eu acho que sim, acho que deve poder efetivamente reduzir os custos de contexto. Porquê? Porque nós temos, na administração em geral, temos de facto muitas redundâncias, não é? E temos muitas coisas complicadas. Aliás, eu lembro de, há muitos anos, de falar, ainda antes de fazer reformas que foram feitas e que certamente já acabaram com isso, haver impostos no nosso país que era mais caro cobrar o imposto do que receber a receita do imposto. Portugal chegou a esse ponto. Nos anos 90, por exemplo, ainda havia impostos desse tipo. Era mais caro cobrá-los. Portanto, não valia a pena não estar a cobrar os impostos, porque dava um prejuízo. Dava um prejuízo. Ora bom, portanto, eu julgo que isso é sempre bom. Agora, só um técnico em fiscalidade é que poderá explicar isso melhor e eu, sinceramente, sou ignorante, é a razão da matéria. Entramos no último tema. O Reino Unido e a França estão a considerar a possibilidade de enviar uma força de manutenção de paz para a Ucrânia numa tentativa de pôr fim ao conflito com a Rússia, segundo o jornal britânico The Telegraph. Embora o presidente francês Emmanuel Macron esteja a promover esta iniciativa, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer ainda não se mostrou totalmente convencido. Estas negociações surgem num contexto de transição política também nos Estados Unidos, com a iminente entrada de Donald Trump na Casa Branca. José Faustino, fala-se muito, se começarmos o programa a falar de uma solução que não se esperava, repentina, de um cessar-fogo, falar tantas vezes de negociações na Ucrânia, de todos estes passos em torno da Ucrânia, quererão dizer precisamente o contrário, que se está mais longe de um cessar-fogo e de uma paragem no conflito ou de uma solução pacificadora. Mais longe está.
O cessar-fogo não é para já, mas é possível. É possível que neste ano haja um cessar-fogo. Até porque Donald Trump é um homem, como eu já aqui disse, que cultiva a imprevisibilidade. Portanto, ele pode ir para aqui ou pode ir para ali. E pode dizer ao Putin, olha lá, não queres assim, eu vou armar a Ucrânia até aos dentes, até lhe vou dar armas nucleares e tudo. É possível sair dali e pode fazê-lo e até ter legitimidade para o fazer. Mas, de qualquer modo, penso que é possível o cessar-fogo. O cessar-fogo é possível. Voltamos ao problema do Médio Oriente. Não foi o fim da guerra, a guerra não acabou. E na Ucrânia também não vai acabar, por uma razão muito simples. Porque a Rússia não vai permitir, não vai aceitar sair da Ucrânia. Lembremos, por exemplo, da Crimeia, não é? É impensável. E mesmo depois os outros do Oblast, eles querem. Portanto, a lógica será, e a proposta de Biden, a proposta de Trump, todas as propostas que há, não, mais coisa, menos coisa, elas não são muito fora daquilo que poderá ser e daquilo que vai ser, com certeza, a realidade num futuro mais ou menos próximo. Ou seja, é congelar a guerra onde ela está. Depois, é preciso, assim, mal comparado, é como a Coreia, não é? A Coreia ainda está em guerra. A Coreia do Norte com a Coreia do Sul ainda está em guerra, não nos esquecermos disso. Tecnicamente? Depois tem ali o paralelo 35, é uma zona desmilitarizada que é a fronteira. Quer dizer, não é um paralelo muito grosso, é só um paralelo. Ali, na Ucrânia, é mais ou menos a mesma. Aliás, é sempre a mesma coisa, também é um paralelo, mas tem que. Os israelitas, por exemplo, na Síria, engrossaram um bocado o traço, o que se percebe, atenção. Mas isso a gente não tem tempo para falar sobre isso. Mas o ponto aqui é que congelando a guerra, o Putin parece não querer aceitar duas coisas. Uma é deixar o terreno, é sair da Ucrânia. E o outro é que a Ucrânia entre para a NATO. Ora bem, se nem uma coisa nem outra ele aceita, ele tem que aceitar algumas, não pode ser tudo como ele quer, porque aí, então não, o cessar-fogo é a vitória total. E uma das coisas que tem que acontecer é congelar as linhas de guerra onde elas estão, as linhas da frente onde elas estão, e, em alternativa à Ucrânia entrar para a NATO, que também não é muito possível por causa da cláusula quinta, mas haver um tratado de cooperação, de apoio, etc., de defesa, como de certa forma existe já na prática, com a NATO e com os seus respectivos aliados. Agora, é impossível, em traços largos, pôr estes pontos que eu aqui estou, há muitos mais, mas pôr estes em prática sem haver uma força de interposição nesse paralelo, nessa linha divisória. Agora, quem vai compor essa linha? Essa linha terá que ser, não direi por forças totalmente países da NATO, mas fundamentalmente será por aqui, porque estão mais perto, com certeza os americanos também, se calhar chineses, não sei, não faço ideia absolutamente nenhuma. Agora, uma coisa é certa, e para finalizar, essas forças de interposição não podem entrar antes de um acordo de cessar-fogo, porque senão Putin diz que então entrei em guerra agora mesmo a sério com a NATO. Agora é que é mesmo verdade, eles estão com as botas no terreno. Não pode. Quer dizer, nem a França, nem a Alemanha, nem a Inglaterra, nem ninguém pode deslocar tropas para uma coisa destas para a Ucrânia. Pode como instrutores, como monitores, como observadores. Isso sim, isso é normal. E isso não faz deles agressores, nem que estejam em guerra. Agora, como força de interposição, não. Só depois de um cessar-fogo. Eu estou convencido que esse acordo vai ser possível, não sei o tempo que ele demora, vai ser inevitável as tais forças de interposição, não sei qual a sua composição, mas só nessa altura fará sentido as tropas da NATO avançarem para a Ucrânia. Duas coisas parecem certas desde que o conflito começou. Uma, mais países na NATO, que a Rússia não queria, o caso da Suécia e da Finlândia. Coisa, até o professor Silvério Cunha, depois, se fizer o favor e quiser, pode desenvolver isso. Até por uma coisa muito simples. É que começa-se a esgotar, não é o tempo há muito, começa-se a esgotar os recursos humanos, os militares e o material bélico. Mas este é um conflito que deixou, pelo menos, dois pontos que parecem muito mais claros ou inamovíveis.
entrada da Suécia e da Finlândia para a NATO, contrariamente àquilo que Putin desejava. Por outro lado, uma aceitação ainda mais tácita de que, por exemplo, a Crimeia seja um território russo e que não regresse à Ucrânia. Pois, acontece que, eu acho que, a gente já percebeu agora, as sirenes de alarme soaram. Eu acho que, sinceramente, a Ucrânia está a perder a guerra agora. Acho que está a perder. Agora, também é verdade que a Rússia não está em bom estado, bem entendido. E, portanto, a diferença é que as percepções na Rússia são muito diferentes, mas a verdade é esta. Enfim, eu estou convencido que a Rússia também está num estado, digamos, de exaustão, que só uma economia de guerra é que não permite, e uma ditadura, é que não permite que se perceba muito bem o estado da situação. Agora, a questão é esta. Eu acho que há aqui uma necessidade urgente, de facto, um cessar-fogo que vai passar necessariamente por uma coisa, que é Putin vai querer ficar com a parte, digamos, da Ucrânia e esse cessar-fogo não vai acabar com a guerra, como diz a Faustino, e bem, e portanto o que vai acontecer é que vai congelar a guerra ali, o que significa, como aconteceu, aliás, após a Segunda Guerra e após a Segunda Guerra Mundial, quando se consolida o novo paradigma político internacional, há sempre coisas deste tipo. Eu chamo a atenção, até porque os ouvintes podem ouvir isso. No YouTube há uma coleção, porque há uma empresa, penso eu, que trata só de fazer bons documentários, que agora em francês, que pouca gente já ouve francês e lê francês, mas é a chamada Elucide, e Elucide tem em que dá entrevistas de hora e meia com grandes especialistas em que só fazem 4 ou 5 perguntas e eles falam aquilo o tempo todo. E deram com um jornal francês, o jornal Vincent Desportes, que já foi, aliás, um jornal da NATO muito importante, que esteve nos Estados Unidos muitos anos, etc., e que é autor de obra de geopolítica, para explicar a origem da guerra e como é que era, como é que não era. Ele, de facto, deu uma aula perfeita porque ele explicou muito bem até as questões culturais que estão por trás disso, até as tradições, inclusivamente, políticas ligadas à guerra, etc. Os Estados Unidos têm uma visão muito moral da guerra, os europeus tiveram uma visão muito política da guerra. Ele também demonstrou muito bem como é que o Putin é um homem do século XIX, voltou ao século XIX, com as ideias do velho imperialismo russo, etc., o imaginário russo, a questão das culturas, a questão das geografias. Ele diz que é uma coisa muito curiosa, é que nós não damos conta de uma coisa que é muito interessante, até por causa de Portugal é uma exceção, é muito interessante, é que a maior parte das geografias dos povos que foram se consolidando durante os últimos séculos na Europa com os conflitos, mas sempre respeitando certas geografias, e claro que ele diz que a Ucrânia tem ali um problema, é que a verdadeira geografia da Ucrânia, enquanto geografia seria o Dnieper, não é? E é um problema, de facto é um problema. Como o Mar Negro é também uma parte geográfica assim importante, que marca ali uma fronteira. Portanto, acontece que ele explicou isso tudo muito bem, e as tradições culturais e tal, e portanto, ele deu por causa que depois de ver esta aula aberta que ele deu para todo o mundo, acontece que eu fiquei a perceber melhor o que é que estava ali em causa. Agora, ele chama a atenção para uma coisa, mas ele já foi há algum tempo até, ele até disse assim, mas não há hipótese de sair muito disto, por uma razão, porque o modelo mudou. E os Estados Unidos já não vão intervir, não vão defrontar a Rússia dizendo assim, não, vamos intervir aí com um exército de 500 mil homens, como se fosse uma coisa... Não, isso mudou, é que o paradigma mudou por completo. E até para salvar, claro que o jornal Deportes dizia assim, nós europeus temos que nos habituar a estar sozinhos e por isso temos que ter muito cuidado e temos que ter uma nova filosofia da coisa. E por isso, agora o abandono essa interessante exposição que ele fez, entrevista que ele deu, aula, para dizer o seguinte, de facto, eu acho que eu compreendo o que Macron e Keir Starmer podem querer fazer, que é a ideia precisamente de cortar já a coisa pela raiz e dizer assim, bom, se nós enviarmos tropas, os dois lados aceitam e nós, à altura de interposição... Essa é que é a dificuldade. Só que o problema é este, é que Putin vai querer, evidentemente, vai querer negociar tudo e a verdade é esta, o que ele ocupa neste momento é mesmo muito. É 20% da Ucrânia e é quase toda a parte do Mar Negro. Portanto, isto vai ser muito complicado. Mariupol, por exemplo, ele vai querer ceder Mariupol, por exemplo. Não vai. Não. Ele seria um milagre, digamos, de êxito se ele ficasse com Lugansk, com Donetsk e com a Crimeia. Ora, ele tem muito mais do que isso neste momento. Sim, mas isto começou tudo com essa pretensão e agora está com muito mais do que isso. Mas não tem tudo dessas duas zonas. Não, mas acontece que a verdade é esta. Mas a Ucrânia também não tem. O problema é este, é que a Ucrânia também não consegue ter mais. Sim, mas ele também não tem. E, portanto, qual é o problema aqui que se põe? É como aquela zona de Kursk lá na Rússia. Agora, o problema que se põe é este. Eu acho que, infelizmente, chegou-se a um estado de exaustão tal
que realmente, neste momento, o próprio Zelensky, que foi muito inspirador para o seu povo da primeira fase, agora já está numa fase também de exaurido. Ele está exaurido, aliás, fala muito menos, está com muito menos capacidade, porque ele também não pode apresentar o discurso que apresentava antes. E este é que é o grande problema. E nesse aspecto pode dizer-se uma coisa, é que a fasquia foi demasiado elevada. Putin tem menos a perder no sentido, é que ele pôs-se numa posição tranquila a dizer assim, eu que ocupei este lugar, nem que morram meio milhão de pessoas, russos, não é? Mas morrem, quero saber de lá dos outros alguma coisa, vos que querem daquilo tudo, e agora aguentem, como é que é? E agora a questão que se coloca é esta, uma guerra deste tipo é uma guerra que é insustentável nos tempos de hoje, porque ninguém vai aguentar isto a prazo, até porque isto vai dar cabo da Europa e da União Europeia mesmo. Vai dar cabo. Nem a Rússia aguenta. E a Rússia não aguenta. E, portanto, o que é que vai acontecer? A prazo, isto é realmente totalmente insustentável. Agora, o problema é, uma guerra, como dizia de facto Clausewitz, bem, tem que ter um fim político. Já tem que ter uma solução política como finalidade. A guerra não é um fim em si mesmo. A guerra serve um objetivo político. Tem que arranjar um objetivo político adequado. E esse é o problema que agora se parece não ser claro. Porque pôs a questão de tudo, também no tudo ou nada, não é? É assim que chegamos ao final desta revista da semana. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha, pela presença no programa de hoje. O encontro está marcado para de hoje a 8 dias, aqui nos 94.1 da DNFM, também disponível em dnfm.com e no canal do YouTube. Tenha a continuação de uma boa semana.